Muito boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar aqui pela TV Pantanal, canal 22, o programa Opinião. Há de ver que o tempo tá voando, rapaz. Sextou bonita, primeira sexta-feira do ano de 2022. Uma ótima noite para você que se liga aqui na TV Pantanal e mais especialmente a você que acompanha sempre, há quase 2 anos, ao programa Opinião. Sempre das 7h30 às 8h30 da noite, ao vivo. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, não é? E a opinião de hoje, entrevista mais uma vez o deputado estadual Carlos Avalone, presidente do PSDB. Vamos falar também de política, vamos falar sim senhor, vamos falar também de que mais? Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, outro assunto aqui, relator da CPI lá da Energisa também, enfim. E se você tem alguma pergunta aí, esteja bem à vontade para interagir conosco via WhatsApp, mensagem de texto, não é? 999322522. Brigadão pelo carinho da sua companhia. Lorenberg, brigadão pelo carinho da sua companhia também aqui, viu? Obrigado por ter vindo. Eu digo mesmo, viu, Paulo? Digo mesmo. E um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Verdade, a você que se liga pela internet aqui no Opinião, como eu disse, www.gazetadigital.com.br. Boa noite, também boa noite a você que se liga pela página no Facebook da TV Pantanal. Carlos Avalone, deputado estadual, primeiramente, mais uma vez agradeço por mais uma vez o senhor atender aqui ao nosso convite, né? O Avalone é assim, a gente liga, ontem ele estava assim e tal, tinha tomado a 3ª dose da vacina. Aí eu falei, ih, rapaz, quando ele começou a falar assim que estava doendo assim, eu falei, não vai nem aceitar. Aceitou de bate-pronto e está aqui, né? Já passou, parece que não está com cara de dor, então não deve estar doendo mais. E obrigado por ter vindo e feliz 2022 para você, para sua família, dona Maria Avalone, vereadora, para a família inteira aí. Que seja um ano saudável e produtivo. Eu que agradeço mais uma vez o convite, é muito bom estar com você aqui, Paulo, Lorenberg, é um prazer. Quero desejar também um grande 2022 a vocês, a todos os telespectadores e dizer que eu estou à disposição mais uma vez. E mais uma vez reafirmar o prazer que tenho em participar desse programa, porque são programas que a gente tem 1 hora para debater. Dá para pôr a ideia inteira. Isso é muito bom. Verdade. A dor passou, né, passou, da injeção lá, né? Passou. Foi só um mal-estar com uma dor momentânea. Então tá certo. Lorenberg, já cumprimentei você. Eu vou pedir para você, Lorenberg, abrir aqui o bloco de perguntas, né? Coisa que eu não faço. Geralmente eu emplaco a primeira pergunta já, mas vou pedir para você, porque eu sei que você foi lá no baú, pesquisou a vida inteira do Avalone e está aí com um calhamaço aí para fazer perguntas. Esteja bem à vontade. Deputado, antes de mais nada, a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. Nós ganhamos e ganhamos muito. O amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor. Muito obrigado. Deputado, eu vou trazer um tema aqui que até hoje me chama a atenção esse tema, que é exatamente o projeto do governo do Estado para a Assembleia Legislativa para a criação do Conselho Estadual LGBT. E que no dia 1º de dezembro, a Assembleia Legislativa, por uma votação de 11 votos contra a criação do Conselho e 5 votos favoráveis. O senhor pertence àquele grupo dos 5 que votaram a favor do projeto. E aí eu gostaria muito de uma pequena reflexão do senhor, deputado. Eu tenho 3 perguntas, eu vou juntar as 3 para que o senhor tenha tempo para a reflexão. A primeira delas, deputado, quais foram as razões, os motivos que o levaram a votar a favor do Conselho da Criação, Conselho Estadual LGBT? E a segunda questão, o governo do Estado fez o esforço devido para aprovar esse projeto? Veja, até o líder do governo, desde o seu início, era contrário à criação do Conselho. Até porque, quando ele presidia a sessão, ouvindo o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, pediu o arquivamento do projeto. E o projeto foi arquivado, depois ressuscitado. O governo, de fato, fez a sua tarefa de trabalhar com os deputados para aprovar o projeto. E a terceira e última, deputado, por que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso é tão contrária
ao reconhecimento de direitos de um grupo de pessoas importantíssimo no país todo. Todas as outras assembleias já aprovaram o projeto da criação do Conselho Estadual, menos Mato Grosso. Por que a Assembleia Legislativa tem tanto medo, tanta dificuldade para reconhecer um direito? Aliás, é a segunda vez. Em 2015 foi a primeira vez, pelo mesmo deputado que trabalhou pelo arquivamento do projeto, naquela época era decreto, e agora o mesmo deputado trabalhou pelo arquivamento do projeto. Por que, deputado? Bom, Lindenberg, primeiro eu quero dizer da minha tristeza em ver principalmente o debate que se colocou na Assembleia, na plenária. Nós tínhamos religiosos de diversas linhas de um lado, tínhamos mães de LGBTs de outro lado, e tínhamos a plateia, os deputados ali num primeiro momento bastante divididos nessa discussão. E eu vou ser sincero com você, a minha formação religiosa, eu fui coroinha, eu fiz primeira comunhão aos 7 anos, eu comunguei, confessei, tudo. Eu lembro que eu ia confessar com 8 anos de idade e eu ficava procurando pecado, porque eu não entendia direito, mas naquela época era uma rigidez nessa área. Os padres que me fizeram a primeira comunhão foi o Frei Quirino, o Padre Firmino, quer dizer, são padres conhecidos aqui. A parte que eu aprendi da religião é uma religião que acolhe, não é uma religião que divide. Então, quando eu comecei a receber no meu celular pastores, padres, me pedindo para não aprovar um conselho, isso me estranhou muito, porque eu estou querendo, ali a ideia era discutir política pública para um segmento da sociedade. Esse segmento da sociedade, em Mato Grosso, é o estado que mais mata gay, que, portanto, que precisa de política pública nesse sentido. Falar que minorias, quando você cria um conselho, você está fazendo um privilégio, você tem que ter políticas públicas para atender esse segmento, sim. Então, assim, eu fiquei assim, bastante incomodado com a forma. E aí, quando sai o resultado, você vê os religiosos abrir uma bandeira do Brasil, como se tivesse sido uma vitória do país. Eu pergunto, aquelas mães lá que foram no meu gabinete, que foram no gabinete dos deputados e que pediram uma atenção especial aos seus filhos que saem de casa e ela não sabe se volta, a sua filha, elas não são brasileiras? A bandeira do Brasil é só para o outro lado? Então, assim, essa polarização, que não é só nesse caso que está acontecendo no país, ela me incomoda muito, certo? E por isso que eu fiz questão de estar presente e votar. Pelo placar, só 16 votaram. Não é normal. O normal é ter uma votação com 18, 20, 22, né? Quer dizer assim, então, mas eu fiz questão de estar lá dentro, eu fiz questão de me posicionar e vou dizer uma coisa, eu viajei depois para alguns municípios. Eu tenho sido recebido nesses municípios por mães com jovens me agradecendo, mesmo não tendo passado, mas por ter feito a defesa junto com os outros deputados, pelo reconhecimento de que eles precisam de políticas públicas para isso. A mistura que tentou se fazer, e por isso que parte do segmento da sociedade começou a olhar essa questão pelo lado negativo, é porque começou a dizer que ali ia se discutir a questão de gênero na escola. Não tinha nada dizendo isso lá. Não tinha nada colocando isso lá. E se tivesse, nós íamos vetar. O que nós estávamos ali aprovando, e era isso que eu votei favorável, era um conselho apresentado pelo governo que queria discutir políticas públicas de segurança, de saúde. Você recebe hoje no carnaval camisinha, é distribuída. Por que para esse segmento você não pode criar uma política pública nesse sentido? O problema da AIDS, o problema da segurança pública. Então, realmente eu fico muito preocupado
quando eu vejo segmentos importantes da sociedade polarizarem desta forma uma discussão desta, certo? E Mato Grosso isso tem acontecido porque em Mato Grosso essas polarizações têm se demonstrado claramente que aqui é o foco delas. A terceira pergunta... Não, já foi junto. Já foi tudo, né? Lindenberg, você tem essa formação como líquido certa que não há em nenhum outro estado essa ausência do Conselho LGBT? Porque Tenho. eu escutei falar que em Rondônia não tinha... Não, ao contrário, Rondônia tem. Tem, né? E é Não, muito forte o Conselho. Por isso que eu estou te perguntando. E eu vou te dizer, Lindenberg, eu gostaria que aqui fosse o primeiro. Não tem problema isso. Nós estaríamos discutindo política pública. Se aqui é o lugar que mais mata, aqui é o primeiro lugar que precisa tratar desse assunto. Por que aqui mais mata? Eu vou emendar então. Qual é aqui que tem no Mato Grosso que mata tanto gay? Por quê? Aqui mata mais? Eu queria... E o Brasil é o que mais mata no mundo. Só para você ter uma ideia, Paulo, de 2015 a 2020, 107 homossexuais foram assassinados. De quanto a quanto? 2015 a 2020. Em 5 anos, 107 homossexuais assassinados no Mato Grosso. Pois é. Não, terrível isso, terrível. Eu estou perguntando só para dar uma nivelada, para eu entender o contexto de toda a situação aqui. Agora, com tudo isso que o senhor respondeu aí, caríssimo deputado Avalone, também não impede que a Assembleia continue a discutir as causas em benefício dessa classe, né? Agora o conselho não foi criado. Agora, essas pessoas, imagino, devam ter voz e vez também lá. Vamos chegar na Comissão de Direitos Humanos, existe a Comissão de Direitos Humanos lá, para colocar à tona, colocar à mesa as discussões em torno disso. Eu imagino que não pode parar, não pode desanimar, não é? Não passou? Não passou. Assim como os negros não têm, assim como outras determinadas classes das minorias também não têm, mas não quer dizer que a Assembleia vá cruzar os braços para isso, né? Tem que... não só, não Agora, vai... que seria o Conselho, poderia ser uma ferramenta mais potente na busca, até nas discussões, quando, por exemplo, vai se discutir a LOA, né, ou as peças orçamentárias para o ano seguinte, é importante ouvir o segmento para aí criar-se e propor alternativas. Não só não vai deixar de discutir esse assunto, como na Comissão de Fiscalização, que eu sou o presidente, eu propus uma emenda para ser colocada na Secretaria de Ação Social para discutir a questão LGBT. Então, está colocada, e espero que o governador não vete, e que lá vai ter um recurso direcionado para que se discuta políticas públicas nesse sentido. Eu quero discutir aqui agora, senhor Carlos Avalone, a caríssima, digníssima Assembleia Legislativa aprovou agora nessa semana, acaba de aprovar aí, um projeto seu, rapaz, que é o projeto de lei complementar, que trata da exploração aí da atividade de mineração em áreas de reserva legal. E aí eu gostaria muito, isso mediante aí a compensação ambiental. É bom frisar isso, que é mediante a compensação ambiental, porque aí já vem a minha pergunta aí. E o senhor preside a Comissão de Meio Ambiente. Não choca uma coisa com a outra, não é um pouco antagônico ou isso? Eu estou perguntando porque eu ouvi muito esse tipo de questionamento na internet. E aqui a gente reverbera aquelas dúvidas que vêm das pessoas, né? É de sua autoria, projeto de lei complementar 58.220, 2020, que permite, inclusive, o remanejamento de reserva legal para fora da propriedade. Queria ouvir os seus argumentos de forma muito objetiva, né, para dirimir as dúvidas minhas e principalmente dessas pessoas aí que estão... Poxa, o cara é presidente da Comissão de Meio Ambiente e propõe um projeto como esse aí, quer dizer, aí eu queria que o senhor se explicasse. Hoje está bom, que hoje as pautas estão polêmicas, né? São pautas boas. Mas aí, olha, vou deixar bem claro esse assunto. Primeiro, a forma que foi colocada por parte da imprensa é completamente equivocada. Esse projeto está caminhando na Assembleia desde 2020. É um projeto de minha iniciativa, que não
faz a exploração de minério em área de reserva legal. Até porque, se fosse isso, ele teria uma inconstitucionalidade, porque eu não posso legislar sobre questões minerais. Questões minerais Cabe à União. É da União. Aí misturaram tudo para dizer que tem, inclusive, inconstitucionalidade. Isso foi colocado até na mídia nacional, quer dizer, tanto num jornal como numa rede de televisão. Mas o Ministério Público se manifestou o contrário, né? Isso. E não significa porque o Ministério Público se não, manifestou que seja verdade. Só estou contextualizando. Né? Então, assim, vamos deixar bem claro. E talvez ele não tenha lido adequadamente, porque o Ministério Público está sempre muito preocupado com isso e tem feito uma grande defesa das questões nacionais, principalmente do meio ambiente. Mas vamos tentar dirimir o problema em si. Na realidade, eu fiz uma proposta que foi aprovada da gente relocar uma área de reserva legal. O que significa relocar uma área de reserva legal? Significa que se você tem uma propriedade e que você tem ali 100 hectares e que você tem que deixar uma reserva legal, se for no cerrado, de 35%, então você tem que deixar uma reserva de 35 hectares. E nesta reserva legal, você tem ali uma mina de cascalho, ou você tem ali de calcário. Você vem explorando a sua propriedade. A hora que chega na reserva legal, você não pode explorar, porque ela está preservada, é uma reserva legal. Como a mina não tem como mudar, a proposta é, você pode mudar a reserva legal, então você não vai explorar na reserva legal. Você vai mudar a reserva legal no mesmo bioma, acrescentando 5% a mais na propriedade. Então você tinha aqui 35 hectares, ali você vai colocar 37 hectares e meio. Então, ambientalmente, você está aumentando a reserva legal no mesmo bioma, no caso da minha explicação, cerrado, lá vai estar no cerrado, e em vez de você preservar 35, você está preservando 37,5. Você tem que aprovar na SEMA, a SEMA tem que falar que a propriedade é realmente igual, que está aprovado legalmente. Você tem que estar, a SEMA tem que dizer que está no mesmo bioma, porque você não pode fazer no cerrado e jogar para a Amazônia, ou no cerrado e jogar no Pantanal. Você tem que fazer no mesmo bioma, tá? E por que ela não é inconstitucional? Porque eu não estou falando de mineração. Eu estou falando do Código Estadual do Meio Ambiente. Eu estou só mudando a reserva legal com ganho ambiental, com um aumento da reserva legal. Outra coisa que ninguém falou, isso me entristece. Foi aprovado, essa lei já existe em 3 estados, desde 2013. Eu sei que existe Goiás, Goiás, 2013, que foi da onde eu copiei. Eu não inventei esse projeto. Eu copiei esse projeto. Em 2013 em Goiás, em 2013 em Minas Gerais, em 2016 em Rondônia. Em Goiás, ele foi questionado a constitucionalidade do Código Ambiental deles, que incluía isso. E o Tribunal de Justiça de Goiás atestou a constitucionalidade da lei deles. Já funciona há 7 anos lá. Agora no Mato Grosso não pode. E não foi o Ministério Público Federal que fez o questionamento? Foi. Então, é o mesmo que está atuando em Goiás, é o mesmo que está atuando em Minas Gerais, é o mesmo que está atuando em Rondônia. Então, ele é ambientalmente melhor para o meio ambiente. E por que há o interesse em fazer isso? Vou dar um exemplo. Quem que me pediu isso? É iniciativa minha? Nasceu da minha cabeça? Não. Como todas as leis, ela vem da sociedade. A sociedade procura você questionando alguma coisa. Quem que me procurou? Quem me procurou foram os prefeitos e vereadores. Por quê? Nas cidades, não existe, em muitas cidades não tem mais cascalho. Não tem mais lugar para cascalho, está tudo dentro de reserva legal. Então o que acontece quando você tem que recuperar uma estrada no tempo da seca? Você sai lá de Cláudia, que foi um dos municípios que falaram comigo, e você tem que ir até Vera buscar cascalho, porque em Cláudia não tem mais cascalho. Aí você anda 100 quilômetros, 150 quilômetros, 200 quilômetros para buscar cascalho. Encarece e deixa caro. Qual que é o problema de você tirar, o cascalho tem ali, você está tirando o cascalho da outra cidade. Por que você não vai tirar o cascalho da própria Cláudia? Transportando a reserva legal. Dentro de Cláudia ou dentro do mesmo bioma. Então não tem problema nenhum, já tem em 3 estados, aí está parecendo que foi uma invenção de Mato Grosso e que Mato Grosso está contra o meio ambiente e que Mato Grosso está causando. Não é nada disso. Eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente. Não proporia uma lei que fosse contra o meio ambiente. Imaginei Eu mesmo. estudei ela.
trabalhei ela, melhorei, olhei, discuti os assuntos e aí propus a aprovação. E foi aprovado por 18 deputados. 5 apenas discordaram. Um deles, inclusive, votou na Comissão de Constituição. Tem a segunda votação? Não, já foi aprovado. Já foi aprovado. Vai para sanção. Vai para sanção do governador. Aí o governador vai avaliar se ele acha que a lei é do jeito que eu falei ou se ele vai entender que as colocações feitas por alguns setores e até pelo Ministério Federal que deve ser seguida, né? Faz parte do processo democrático do assunto. Outra área que me procurou foi o setor de calcário. Por quê? Lá em Nobres, você tem o calcário, que é bom para quê? Para a agricultura, no Mato Grosso e para tudo. Então, você tem lá uma área de calcário, o cara vem explorando a área do calcário, chegou na reserva legal. Aí ele pega essa reserva legal daqui, transfere para ali e continua explorando o calcário ali. Como se fosse um e ali é onde você ia plantar soja, ou que você ia plantar milho, ou que você ia fazer uma outra exploração, você preserva. Ambientalmente, qual é o risco? E ainda acrescenta 5%. Quer dizer assim, não é nada do que está sendo colocado. Agora, foi colocado de uma forma em que a sociedade olha e fala, pô, é uma exploração mineral em área de reserva. Se você lê o que o Ministério Público não é nada disso, certo? Então, você lê o que o Ministério Público escreveu, você fica... Esse Cavalone aí é um terrorista, porque... Eu passei o dia inteiro... E aí por isso que a gente fez questão de trazer eu te agradeço. De convidar aqui. Eu passei o dia inteiro hoje dando entrevista, falando... explicando, gravando, inclusive para a mesma rede de televisão que soltou a matéria a nível nacional, eu questionei por que não me ouviu nesse sentido, gravei, eles colocaram no ar, e eu agradeço muito a transparência da televisão em ter colocado, foi colocado, apareceu no Jornal do Meio-Dia, a minha posição, então está transparente. Agora é uma decisão do governador se vai aprovar ou não. Polêmico esse assunto, hein, rapaz? Olha o que eu escutei. Vamos para coisa mais leve agora, hein, Paulo? Vamos começar a falar aqui do comercial, que a gente tem que ir para o intervalo comercial. Caroline tá esgoelando aqui no ponto aqui. Se eu não for, ela vai ficar brava comigo aqui, vai virar a cara de novo. Então tem que ir. Ó, se tem alguma pergunta para fazer aqui para o Carlos Avalone, deputado estadual e também a presidente do PSDB de Mato Grosso, para você interagir com a gente. Não é? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma crítica, algum elogio, enfim. 99932-2529. A gente volta já já. Então, a gente retoma aqui a entrevista nesta noite com Carlos Avalone, deputado estadual. A gente, antes de seguir com a entrevista, vamos destacar o Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital.com.br. A Covid está mexendo ainda com os nossos nervos. A Secretaria de Estado de Saúde divulgou mais um boletim epidemiológico hoje. A Secretaria notificou 8 mortes, rapaz, e 1.601 novos contágios pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Dados divulgados no boletim desta sexta, dia 7, mostram que Mato Grosso tem uma taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, as UTIs, na casa dos 57,89%. Você não ouviu, não. Você está lendo certo, não tem nada de errado aí, não. 57,89%. Ai, ai. Com a atualização, o Estado passou a contabilizar 562.649 contágios pela doença, dos quais em 542.611 casos as pessoas infectadas se recuperaram. Mas outras 14.081 pessoas não resistiram às complicações da Covid. Ao longo dos últimos dias aí, os números relativos à pandemia têm aumentado em Mato Grosso. A ocupação das UTIs é um dos exemplos da alta do Estado, uma vez que há alguns meses o índice de uso desse tipo aí de leito estava abaixo dos 30%. Eu lembro que ontem ainda, foi anteontem, estava 40,6% e hoje está 57%. Gente do céu. Paulo, posso dar uma explicação sobre isso? Pode. Que as pessoas possam pensar um pouco nisso? Sobre essa questão da pandemia? Eu vou, inclusive, pedir aqui, botar aqui na mesa, eu vou ler mais aqui esse outro destaque aqui do Gazeta, que esse assunto que a gente vai discutir aqui, que eu até separei aqui para a gente
abordar, inclusive com o próprio deputado. A Associação Mato Grossense está aí, ó, no Gazeta Digital. A dos municípios, a AMM, recomendou aos prefeitos que cancelem as festas de carnaval por conta aí do aumento dos casos de Covid-19, também da H3N2. O documento foi enviado aos municípios na quinta-feira, dia 6. O Neurilan diz o seguinte, abre aspas, após a festa de final de ano, foram registrados dezenas de casos de síndrome respiratória aguda, no caso, o modelo grave, não é? Muitos ocasionados pelos quadros de Covid e influenza. Sendo assim, qualquer tipo de aglomeração neste momento pode ocasionar uma situação de nova calamidade no país, que já se encontra diante de um surto de gripe, também do avanço da variante Omicron do coronavírus, fecha aspas aí por Neurilan Fraga. E tem outro destaque também aí, rapidinho. O PROCON de Mato Grosso alerta pais e responsáveis que a legislação brasileira, que é a lei número 12.886 de 2013, proíbe que estabelecimentos de ensino incluam itens de uso coletivo na lista de material escolar. Entre os itens considerados de uso coletivo estão álcool, algodão, material de limpeza, copos, pratos e talheres descartáveis, também canetas para lousa, enfim, fita, cartucho ou toner para impressora. Esses custos, conforme diz aqui o membro do PROCON, esses custos devem ser incluídos no valor das anuidades ou das semestralidades escolares. Quem disse isso foi a adjunta do PROCON em exercício, a Valquíria Souza. Mais detalhes estão aí, ó, no www.gazetadigital.com.br. É só clicar aí, tem informações de economia, de polícia, política, esportes no GD. Então, deputado Casavalone, nosso entrevistado de hoje, deputado Casavalone do PSDB. Eu ia realmente já botar esse assunto aqui na mesa, porque Lorenberg e eu já conversamos isso ontem, anteontem, antes do Réveillon, e aí a gente falava aqui da questão de Chapada dos Guimarães, alertar, mas não adiantou nada. E agora, nada tira da minha cabeça, que isso já é reflexo dessas aglomerações de Natal para cá, mas esteja à vontade aí, pois não, se eu queria fazer o comentário que eu queria fazer é a questão das UTIs, né? Isso assusta a gente, né? Quando você vê, ontem era 46, hoje está 57 e tal, mas eu quero lembrar que muitas UTIs para a Covid foram desativadas. Então, quando a gente tem um número de UTI hoje, ela é bem inferior ao número do ápice da crise nossa há 8 meses atrás. Então, hoje, as UTIs disponíveis por Covid são bem menores. Acho que são 100 e poucas UTIs, ou 200 e poucas UTIs apenas. Eram 700, 600 disponíveis para o Covid quando houve o ápice da crise. Então, houve uma desativação, porque essas UTIs elas ficam paradas aguardando o paciente. Elas não ficam ocupadas. Então, houve uma migração para outros casos e houve o fechamento de algumas UTIs. É que nem os hospitais de campanha. Então, isso aí, né? Aí tem que ficar atento, é complicado, mas possivelmente, se houver um aumento, que a gente espera que não haja, muito grande da questão das UTIs, é muito mais fácil hoje retomar uma UTI do que foi naquele tempo, porque esses equipamentos estão em algum lugar. Já que o senhor tocou nesse assunto aí, Lorenberg, eu queria a sua opinião também sobre o que eu vou colocar aqui agora. Eu, particularmente, vejo com muita preocupação isso. O governador Mauro e o Gilberto Figueiredo, que é o secretário de Saúde, eles têm dito o seguinte, que lembra lá do central de triagem, lá no... Aonde que era mesmo? Lá na Arena Pantanal. Na Arena. Que não vai reabilitar, que não vai reativar, aliás, aquilo lá não. Né? Foi reativado, foi desmobilizado todo o pessoal. Só que o negócio você viu aqui, né? Como é que estão as coisas aqui. E por que, na minha avaliação, o Mauro não quer fazê-lo? Porque isso está deixando meio que acomodada
a classe dos prefeitos, não é? Por exemplo, Cuiabá, Várzea Grande, principalmente aqui, não é? Que isso, de acordo com o governo, é de responsabilidade dos municípios também, que até agora não fizeram o que deveriam ter feito. E também agir, no caso, criar a central de, como foi feito lá na Arena. Eu queria a opinião do senhor, se o senhor acha que o Mauro Mendes, ele não deva dar um passinho atrás e considerar, porque o negócio está aumentando. Eu falei ontem de 47, hoje está com 57, o senhor argumentou aí que reduziu, mas é o caso de reativar as UTIs, não é? E também ter essa atenção aí com a central de triagem, ou não? A questão da central de triagem, eu não sei, eu sempre achei que ela devia continuar um pouco mais, né? Naquele momento a própria Assembleia pediu para que, um primeiro momento pediu, o governador atendeu, depois num segundo momento nós novamente, mas o governador entendeu que tinha que encerrar. Se a gente pode fazer esse atendimento, sempre é melhor, não há dúvida quanto a isso. Que o atendimento básico é responsabilidade dos municípios também é verdade. Então, o atendimento básico normalmente é o próprio município que faz, o nosso SUS é feito dessa forma. O recurso vem através dos fundos, o fundo federal, o fundo estadual e o fundo municipal. Cada um tem a sua missão dentro desse propósito, por isso que o SUS funciona bem, bem a nível mundial, como é o único país que tem um sistema de saúde nacional, é o Brasil. O problema é a gestão dele, que normalmente é complicada na maioria dos municípios, em muitos estados, e isso é uma coisa que nos preocupa bastante, preocupa o Brasil bastante, esta forma. Eu acho que o problema dessa nova cepa, que é essa Omicron, é que ela é 70 ou 100 e poucas vezes mais agressiva que a outra no sentido de contaminação, mas ela é 100 ou 100 vezes menos agressiva mais na leve, morte, mais leve. Mas se você fizer essa conta, você começa a se assustar, porque foram 1.800, 1.600 contaminações, provavelmente por causa dessa nova cepa, e 8 mortes. Então, você começa a ver que se ela é muito grande, a proporção também que vai morrer é muito pequena, mas a proporção do que contamina é muito grande. Então, vai acabar tendo mortes. As pessoas estão dizendo, morreu uma só em Goiás. Não, Goiás é o lugar que faz o rastreamento para saber qual é a cepa. Aqui, provavelmente, está morrendo, sabe que morreu de Covid, mas não sei se sabe se morreu da Delta, da Omicron ou da outra. Então, não são todos os lugares que veem isso. Então, esse é um problema da saúde pública, que a ciência tem que analisar claramente, por isso a preocupação das reuniões maiores. Eu estava em Chapada, fiquei em casa, mas recebi a família em casa, nós estávamos em 25 pessoas mais ou menos. Um lugar aberto, em 3 áreas diferentes e 5 contaminados com Covid. Lorenberg, 5 testaram positivo. Depois da festa da casa do senhor? Da festa da casa minha, na minha casa. Então isso eu vi acontecer em muitas famílias, em muitas. Só hoje foi relatado para mim 3 amigos que contaram que na festa de Réveillon deles houve a contaminação. Igual lá na minha casa. Eu tive que testar, já testei, o meu teste deu negativo, certo? Mas teve gente que a esposa testou positivo, a mãe testou positivo, a tia testou positivo, um filho testou positivo. Então, assim, é uma hora mesmo que a coisa está expandindo. É uma hora de expansão. Eu acho que isso aí, vamos ver como que isso vai afetar. Já está afetando o pronto atendimento. Não afetou ainda as UTIs duramente, mas pelo jeito está subindo pelo jeito está subindo nessa linha. De 47 para 57, gente, que é isso? Se você quiser falar sobre esse assunto, beleza, senão você pode tocar o barco aí, porque nós estamos entrevistando aqui o Carlos Avalone, que tem um monte de coisa para falar dele aqui também, né? Inclusive mal dele também. Mentira, a gente tem que abordar uns assuntos aqui. Vamos trazer mais uma pergunta aqui, deputado. Olha, se os meus dados não estão corretos, por favor, me corrija. Quando o saudoso Dante Oliveira foi prefeito de Cuiabá, o senhor chegou a ser secretário de Turismo. Indústria, Comércio e Turismo. E aí a minha pergunta vai nessa direção, deputado. Por que o Estado de Mato Grosso, não apenas esse governo, mas todos os políticos que passaram pela chefia do governo estadual e também municipal, sobretudo em Cuiabá, tem muita dificuldade de transformar o turismo como uma grande atividade econômica do Estado e do município?
Lemberg, eu fui secretário primeiro de Indústria, Comércio e Turismo da Prefeitura de Cuiabá. Depois, quando o Dante ganhou o governo, ele me convidou para criar a Secretaria de Turismo do Estado. Então eu criei a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de Cuiabá, que eu fui o primeiro secretário, e depois criei a Secretaria de Turismo do Estado e fui o primeiro secretário. Fiquei 2 anos na Prefeitura e 4 anos no Estado. Um dos problemas grandes que nós temos aqui é o problema da infraestrutura. A infraestrutura do nosso turismo é muito falha. Muitos governos investiram em infraestrutura. O governo Pedro Táxi investiu bastante. O governo Mauro Mendes está investindo bastante na infraestrutura. São muitas pontes, muitas estradas, asfaltamento, muitos investimentos. Mas não é só o investimento na infraestrutura de estradas e tal. Tem a infraestrutura também das pousadas e dos hotéis. Então, e esse trabalho todo, ele é um trabalho que tem que ter realmente, como você falou, um envolvimento geral. Não só do governo, mas de toda a sociedade. Durante muito tempo aqui, os empresários da área do turismo foram os grandes alavancadores disso. Eles fizeram isso quase como uma missão de vida, né? Trabalhar a questão do turismo. E desde a criação destas instituições, não só secretarias, mas depois criou a Amptur, a Associação dos Municípios com Potencial Turístico. Depois o governo federal veio com os municípios turísticos, aí veio com leis que facilitavam e diminuíam impostos para a área do turismo. Quer dizer assim, começou a ser feito bastante coisa, mas os números do turismo do Brasil são muito baixos, perto até dos nossos vizinhos, como Chile e Argentina, que acabam recebendo muito mais. Quer dizer assim, então é assustador, e se nós não tivéssemos o Rio de Janeiro, os nossos números seriam ridículos. O Rio é que acaba sendo a porta de entrada, a grande porta de entrada hoje, certo? Continua sendo a principal porta de entrada do turismo no nosso país. Então eu acho que tem que ser uma prioridade sempre, temos que trabalhar muito essa questão da infraestrutura para o turismo, colocar mais comodidade para que os turistas possam se deslocar, comunicação. Até hoje na Transpantaneira você tem dificuldade de comunicação, foi um dos problemas que nós tivemos nas queimadas. Quer dizer, o celular não pega lá. Quer dizer assim, então são coisas ainda muito preliminares e que nós precisamos realmente continuar tendo um foco muito forte na questão da infraestrutura para o turismo, e aí o resto vai acompanhar junto com ele. Eu acho eu adoro judiação, um estado que nem Mato Grosso, com esse potencial natural que nós temos aqui, não ter ainda, aí entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, e fala uma coisa e fala outra, e nada, não tem a industrialização, não tem aquela preocupação de, sabe, não, isso aqui é a menina dos meus olhos, e vamos investir nisso. Era para a gente estar muito tempo, muito à frente do que temos hoje aqui. Geração de emprego, inclusive, né? Nós temos tudo aqui, inclusive o estado de Mato Grosso tem como fazer. Na atual gestão, por exemplo, os números são alvissareiros, os números da nossa economia, né? Ou seja, o Galo, o cofre nosso que eu falo do estado, porque eu também tenho parte nisso aí, estão bombando. Tá fofo, como tá fofo, tá até doce. Então a gente tem que saber distribuir mais isso aí. E eu estava olhando a gente vai falar daqui a pouquinho para o intervalo comercial sobre isso. Não tem nada muito ousado para o turismo para esse ano de 2022. E temos 24 deputados ali, dos mais variados lugares aqui do estado. Por que a gente não tem essa concentração de atenção para, não, vamos virar essa chave? Está vindo aí a ferrovia que o governo está fazendo por conta própria, de forma muito ousada, valente, ótimo. Está investindo em infraestrutura, tal como a gente viu aí os números lá do Padeiro, do Marcelinho Padeiro, ótimo também. Mas está faltando mais, está faltando enfrentar aquilo que o caríssimo Avalone falou aqui, não é? As pousadas, a questão do transporte aéreo, a passagem é muito cara, o custo é muito caro, enfim, tem que ter incentivo, um monte de coisa aí. Mas esse assunto que a gente pode também discutir no próximo bloco, que será o último bloco do programa de hoje. Você pode participar conosco também. O Opinião dá um tempinho só e volta já já.
Paulo. Ok, o Opinião tá de volta aqui, rapaz. O último bloco tá voando o tempo aqui hoje, né? O Lemberg não para de falar também, eu também não paro de falar, o Valone também. Valone, a propósito, tem mais alguma coisa a acrescentar de forma bem rápida sobre a questão do turismo aí? Porque eu acabei, me empolguei aqui, mas eu fiquei meio indignado com a questão de termos tudo isso e não termos aquilo que poderíamos ter em termos de infraestrutura. Eu só queria colocar que eu coloquei uma emenda, 2 emendas para Bom Jardim, onde nós colocamos 2 torres lá, onde vai pegar a internet e o sinal de celular, porque nunca pegou direito isso lá. As 2 torres já estão instaladas, a energia já está ligada, os transmissores estão sendo ajustados. Ainda tem muita reclamação que a distância prometida não se resolveu, mas isso está sendo resolvido, está trocando o aparelho que for necessário e vai atender. É um avanço lá, porque se a gente comparar aqui o nosso Bom Jardim, Nóbrega, a Bonito, no Mato Grosso do Sul, nós temos os passeios aqui melhores que os de lá, mas a infraestrutura lá é muito maior que a daqui. Telefonia, por exemplo, é um deles, mas hotéis também, lá tem hotéis 5 estrelas, tem uma série de coisas lá muito interessantes. E aqui nós precisamos acompanhar isso. Nós temos o atrativo, está faltando a infraestrutura de todos os tipos. Aqui o governo tem que fazer, aqui a prefeitura tem que fazer e aqui a próprio setor empresarial tem que fazer. Para o setor empresarial nós temos que favorecer com linhas de crédito, com coisas, com juros mais baratos, incentivos dessa linha. Então, assim, é um processo interessante. Mas eu queria que vocês perguntassem de política também aqui. Não, mas é o que nós vamos fazer nesse instante, por isso que eu falei que a gente ia correr sobre esse assunto. Lorenberg, eu dei o pontapé inicial aí nesse quesito aí, você tem aí muita coisa para perguntar nesse sentido. Mas vamos lá, deputado, o PSDB já decidiu a candidatura, ou pelo menos o nome que irá disputar pelo PSDB à presidência da República. E no estado de Mato Grosso, como que fica? O PSDB regional trabalha com a possibilidade de ter uma candidatura própria, tanto para o governo do estado quanto para o Senado, ou ainda não está trabalhando nessa possibilidade? Não, eu estou trabalhando nisso desde o começo. Eu tenho conversado com vários pré-candidatos. O Ari Lafim era um pré-candidato a governo do estado, tinha colocado o nome à disposição do partido. Ari Lafim é de Sorriso. De Sorriso, prefeito de Sorriso, de 2 mandatos, um segundo mandato, foi reeleito lá com 80% dos votos, uma liderança importantíssima do PSDB e do estado de Mato Grosso. Mas há um mês e pouco atrás ele me procurou o deputado Wilson Santos e retirou o nome dele, disse que ele tem um compromisso com a cidade de concluir esse segundo mandato e que ele vai deixar para uma próxima oportunidade. Nos próximos anos ele está com o nome à disposição para o que nós quisermos. O Francis Mares, ex-prefeito de Cáceres, o nome dele continua à disposição para ser candidato ao governo ou ao Senado da República, ele colocou o nome dele, ele já fez inclusive uma reunião e chamou lideranças políticas de várias regiões do estado, na casa dele na empresa dele lá em Cáceres, me convidou, eu não pude ir naquele dia, mas ele falou que está de volta à política, que ele tomou conta das empresas aí depois que saiu da prefeitura e que no ano que vem, neste ano ele será candidato, não disse a quê. Então ele tem condições de ser de deputado estadual, a federal, a senador e a governador do estado. Então, o nome dele é um nome que está colocado à disposição. O ex-deputado federal, ex-prefeito de Sinop, Nilson Leitão, o nome dele tem sido sondado por segmentos do agronegócio, tem sido sondado por lideranças como do Wellington Fagundes, do Emanuel Pinheiro, de outras lideranças do estado que têm falado o nome dele como uma alternativa para o governo do estado, também para o Senado e para deputado federal. Então, ele só não tem falado sobre deputado estadual. Então, assim, nós temos nome, eu tenho entendo que o PSDB tem que ter candidatura própria aqui no estado de Mato Grosso. Eu sempre defendi isso, como defendi em Cuiabá, defendo também no estado de Mato Grosso e acredito que agora, com a definição há um mês atrás do João Dória, sendo o candidato a presidente da República, ele também terá interesse que Mato Grosso tenha uma candidatura própria. Então, nós começamos a ter agora, talvez a interferência também, no bom sentido, no sentido de estimular candidaturas a majoritários aqui, a senador e a governo do estado. Então, é um processo de construção ainda. O próprio governador Mauro Mendes não declarou ainda que é candidato à reeleição, eu imagino que seja, mas não fez essa declaração e não vejo outros candidatos que já estão declarados a isso.
Se fala no nome do Wellington Fagundes, mas o Wellington disse que é candidato à reeleição. Fala-se no nome do Nery Geller, mas ele também disse que é candidato à reeleição ao Senado da República. Então, assim, você vê que não é no PSDB, é em todos os partidos existe ainda um tabuleiro, né? Em Mato Grosso, como aqui o presidente Bolsonaro é muito forte, né? Ele tem uma influência muito grande nesse processo, porque você vê pela disputa ao Senado da República. Ele não venceu a eleição ao Senado da República aqui com a Coronel Fernanda, mas... Foi bem votada, né? Deu um trabalho para o Fávaro que foi uma coisa impressionante. E eu não a conheço pessoalmente, então não jamais iria desmerecê-la. Ela tem um trabalho no segmento dela, como coronel, como militar, que tudo indica que seja exemplar, então nada contrário a isso, mas não tinha vida política ainda. Uhum. E ela nas entrevistas que todos fizeram com ela, você perguntava a ela, qual que é o seu projeto para Mato Grosso? Vou fazer o que o presidente Bolsonaro determinar. Então, assim, ela era a candidata do presidente Bolsonaro. Fiel. E sendo candidata do presidente Bolsonaro, teve 230 mil votos, se não me engano. Então, assim, o candidato do presidente Bolsonaro aqui é um candidato forte, seja ele quem for. Então, o xadrez aqui ainda não está definido nesse sentido. É uma questão ainda a ser trabalhada, que tem que ser discutida. O governador Mauro Mendes está bem? Está muito bem. Fez um governo de recuperação, um governo de estruturação, um governo de obras, um governo de tal, está olhando um pouco mais para a área social agora, mais do que estava olhando antes, e é natural, está começando a falar em redução de impostos, e fazendo redução de impostos, já está funcionando, energia, combustível, gás, uma série de coisas, gasolina. Então, assim, ele é forte, muito forte, mas o quadro ainda não está definido. Por quê? Porque existem outras condições de força ainda que precisam definir ainda o quadro, como vai funcionar. Eu estou achando o PSDB muito tímido no que diz respeito à articulação. Eu conheço aí, num passado não muito distante, que o partido, quando tinha nomes já assim com uma maior densidade, já vinha trabalhando isso antes, não é? Assim, com encontros e tudo mais. O PSDB, não sei, pelo menos que eu saiba, é bom que o senhor esteja aqui como presidente do partido para falar sobre isso. Encontros para montagem de chapa para proporcional, né? A chapa para deputado estadual, por exemplo, para deputado federal, como é que está isso? Paulo, assim, nenhum partido está fazendo encontro por causa da pandemia. Não existe encontro mais por causa da pandemia. Tudo é virtual. Eu faço uma reunião mensal com o partido, com a executiva, eu discuto e eu estou indo pessoalmente no município. Eu fiz 68 municípios esse ano passado. 68 municípios. Eu viajei 68 municípios discutindo os problemas do município e montando partido. E discutindo partido, e discutindo candidatura estadual, e discutindo candidatura federal. Eu não tenho dúvida que a chapa de deputado estadual do PSDB vai ser uma das principais chapas. Por quê? Primeiro, porque é uma chapa compacta. Compacta em que sentido? Nós temos eu e o deputado Wilson Santos com uma votação em torno de 14 mil votos, que foi a votação que nós tivemos. Então, é um partido grande, um partido de dimensões grandes, com as mudanças eleitorais. Os partidos menores não conseguirão montar chapa, então vão diminuir o número de chapas. Houve mudanças importantes eleitoralmente para diminuir o número de partidos, e haverá uma concentração em partidos maiores. Então, e diminuiu o número de candidatos. Era 36 candidatos, agora é 25 candidatos para a Assembleia Legislativa. Mas qual que é a meta do PSDB aí? É eleger dois? Ou reeleger dois? Ou é mais? Reeleger dois, nós já temos chapa para isso. Hoje, se fechar a chapa hoje, amanhã é o último dia, nós já temos chapa para eleger dois. E não seria eu e o Wilson. Nós temos candidaturas aí disputando as eleições. Tem. O Damiani, vou citar 4 ou 5 aqui, para poder citar nomes importantes. O Damiani, em Sorriso, presidente da Câmara, teve 3.300 votos lá, como deputado, como vereador, a maior votação do Estado, proporcionalmente. Temos o Admilson lá em Sinop, vereador, um dos vereadores mais votados, ou mais votado de Sinop, é candidato, um cara que vai ter aí acima de 12, 13 mil votos.
o Damiani é a mesma coisa, o Guinâncio em Rondonópolis, ou o Francis ou o Marcos Ribeiro, o vereador mais votado em Cáceres. Nós temos o Daurinho, que já foi candidato a deputado lá, o prefeito Adalto, lá de Apiacás. Nós temos dezenas de candidatos colocados e que vão estar na disputa. Então, assim, agora nós vamos trabalhar isso, como estamos trabalhando, para que a gente tenha a chapa mais equilibrada possível. Eu acredito que nós vamos fazer 3 deputados e temos a chance muito grande de fazer a 4ª vaga. Vamos disputar pela 4ª vaga. Orenberg. Deputado, ainda nessa mesma linha, eu ouvi nos bastidores, nada oficial, nos bastidores muito forte, entre metade do ano que passou para o final, da possibilidade do Nilson Leitão sair do PSDB e buscar uma outra agremiação. O que há de fato nessa notícia aí? Há verdade ou não há verdade? O Nilson Leitão tem procurado o PSDB para discutir isso ou não? Deputado, eu tenho 1 minuto para essa resposta, porque eu tenho mais 2 assuntos para abordar ainda. Faltam 4 minutos para terminar o programa. Ok. Eu tenho conversado mensalmente, às vezes 2, 3 vezes por mês, com o Nilson Leitão. O Nilson Leitão, como eu, só teve um partido na vida. Só foi PSDB. E eu também. Nós fizemos a formação nossa toda no PSDB. Ele foi vereador, deputado estadual, prefeito, deputado federal, candidato a senador, dentro do PSDB. Eu não acredito que o Nilson Leitão, e nem tem falado isso para mim, pelo contrário. O que acontece é que existe uma ala bolsonarista que defende o Bolsonaro e que defende o nome dele para a candidatura ao governo, principalmente ligado ao agronegócio. Esta ala quer que ele seja o candidato. E esta ala acredita que ele não será o candidato dentro do PSDB e que ele teria que mudar. Mas ele nunca disse que vai sair do PSDB. Ele jamais falou isso em nenhuma entrevista, em nenhum momento. Então, assim, o deputado Carlos Avalone acha o quê? Eu acho que o Nilson Leitão continuará no PSDB. Certo? E estou muito contente que agora, entre Natal e Réveillon, ele veio pelo Araguaia com a família, viajando. Isso é decisão de quem é candidato. Então eu estou contente que ele está definindo por uma candidatura. E qualquer que seja ela, será muito bem-vinda para o PSDB. Pergunta para o presidente do PSDB. Quanto, se é que você me entende, que o PSDB tem em caixa para gastar esse ano aqui com esse fundão aí que foi aprovado? Qual que foi a fatia que veio para cá? Olha, eu realmente não sei qual que é a fatia do estadual, né? Porque isso não tem assim uma divisão por número de eleitor, não é nada disso. Normalmente os partidos eles dividem isso pela representatividade, principalmente no Congresso Nacional, o que deixa a gente numa situação delicada. Mas o presidente, o governador Dória, quando estava disputando as prévias, ele foi muito claro em dizer que ele, sendo o candidato a presidente da República, ele ia prestigiar com o fundo eleitoral as candidaturas a deputado estadual. Portanto, as chapas de deputado estadual. E isso me anima bastante. Porque, primeiro, o governador Dória tem tradição de cumprir os compromissos dele. Então, eu fico feliz que ele tenha esse compromisso com as chapas de estadual. Porque, se não tiver, as de federal, eu tenho certeza que vai ter bastante recurso. A minha preocupação era com a do estadual. Com esse compromisso da nacional com o candidato a presidente de prestigiar, eu acho que vai ser muito importante para nós. A última pergunta aqui é a seguinte, deputado, bem rapidinha essa para responder mesmo, o CPI da Energisa, o senhor é relator, esse pessoal da Energisa vai ser ouvido, não vai ser ouvido? Precisamos de caminhar para o final da CPI, que já está dando, assim, a pessoa está perguntando, já e aí? Paulo e Lorenberg, eu pedi a convocação de 16 entidades e pessoas, entre elas a ANEEL e a Energisa. Só consegui ouvir até agora 4. E não tem como fechar o relatório sem ouvir a Energisa. Seria desmoralizante para a Assembleia e para todos nós. Então, portanto, no começo da retomada, em fevereiro, no primeiro dia de fevereiro, eu vou pedir mais uma vez a convocação da Energisa para que ela venha, faça o depoimento. E aí, apesar de não ter ouvido os outros, mas como nós pedimos uma ação que está o nome de Tudo às Claras, que está sendo feito pelo PROCON, Ministério Público Estadual, Federal, Polícia Civil e tal, em cima de uma área que era a área dos medidores,
e aí ela se estendeu para fios e uma série de coisas. Estou esperando esse relatório também. Esse relatório vai ser muito importante para que a gente possa ter e concluir eu já estou com 50% do relatório pronto já faltando descrito só e tal. Faltando as últimas conclusões aí, que a gente possa. Mas fico feliz que o governo já decidiu diminuir o ICMS, que são coisas que estavam e que foi claramente discutida dentro da CPI. Estou só esperando o reflexo disso na nossa conta de luz lá, na conta de gasolina. Bora ver dos próximos dias aí, para ver se vem mesmo. Fiscalização da Assembleia, tem que fiscalizar, PROCON e tudo mais. Ô Avalone, queríamos continuar? Queríamos, mas não podemos. Tem horário de rede para cumprir. Obrigado por ter vindo. Feliz 2022 para você, viu? E para você, para sua mulher, para sua esposa, a dona Maria, vereadora Maria Avalone, e para todo mundo lá. Eu que agradeço, muito obrigado. Quero mandar um abraço, um beijo para minha esposa. Ela está dando um show lá na Câmara. Estou feliz da vida, viu, com a atuação dela. Logo a gente vai estar convidando para vir aqui. O que ela vai para o bairro, como ela é tratada nos bairros, eu estou assim, muito feliz com esse lado que eu não conhecia da Maria. É verdade, eu estou aprendendo muito com ela mesmo. Sempre aprendi, estou aprendendo mais agora. Berg Alves, muito obrigado. Até segunda-feira, bom fim de semana. Até segunda-feira. João Ribeiro, meu amigo por inteiro, está ali também, assessor de imprensa ali do Avalone, obrigado também pela força aí. Então que você se cuida, pelo amor de Deus, né? Vamos se cuidar, passinho para trás para depois dar um pulo para frente. Vamos cuidar da família também. Que Deus te proteja aonde quer que você esteja. Fica bem, fica com Deus também.